A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar, falar da palavra de Deus. E hoje eu quero falar um versículo, irmão, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, vai falar sobre um homem chamado Acazia. Diz assim, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2: E caiu Acazia pela grade de um quarto que está em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiro e disse: Ide e perguntai a Baal-zebu, deus de Ecrom, se sararei dessa enfermidade. O personagem aqui nesse texto que Deus colocou para me falar para você, irmãos, Deus, ele dá oportunidade para o homem e a mulher se arrepender dos seus próprios pecados. Por quê? O personagem aqui se chama Acazia, e Acazia estava no pecado diante de Deus. Qual era o pecado que Acazia estava? Para você entender essa história, você tem que entender quem era Acazia. Segundo a Bíblia, Acazia, ele era filho de Jezabel. O seu pai se chamava Acabe. E diz a Bíblia que Acazia, ele foi um rei também que se embaraçou na idolatria. Foi um rei que não se curvou diante de Deus. Foi um rei que não teve temor de Deus na tua vida. Mas com tudo isso, Deus ainda estava dando a oportunidade para ele se arrepender. A Bíblia vai dizer que depois que Acabe morre, Acazia, ele vai ser rei de Israel, rei de Samaria. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que o rei Acazia, no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele caiu de um quarto que estava no seu palácio. Acazia caiu da janela de um quarto que estava em Samaria. A Bíblia fala que essa queda que ele caiu, ele adoeceu, ele ficou mal. Então Acazia, ele se preocupou. A Bíblia vai dizer que Acazia chamou os seus servos e falou assim, ó: Ide, chamou para os seus servos, falou: Ide, perguntai ao meu Deus. Qual era o Deus de Acazia? O Deus de Acazia se chamava Baal-zebu, Deus de Ecrom. A ordem do rei para os seus servos era: vai até lá, consulta a Baal-zebu, Deus de Ecrom. Pergunta a ele, vai consultar, pergunta a ele se eu vou sarar dessa enfermidade. O texto vai dizer, no capítulo de 2 Reis, versículo 2, Acazia queria saber se o Deus dele ia responder, se ele ia sarar. Mas só que no meio do caminho, os mensageiros do rei encontrou o profeta Elias. E o profeta Elias é um profeta que fala a verdade. Porque, irmão, sabe o que acaba com o profeta? A amizade. Homem de Deus tem que falar a verdade. A amizade é amizade, mas o teu compromisso é com Deus. O homem de Deus não tem que passar a cabeça na mão de ninguém. O que tem acabado com os profetas, com os homens de Deus, né, é a amizade. Encobre o pecado do fulano, encobre o pecado da cigana. Sabe que a pessoa está no erro, mas não fala a verdade. Tem que falar a verdade. Elias é homem de Deus que fala a verdade. Quando os mensageiros do rei Acazia estavam indo para consultar o seu Deus, Baal-zebu, Deus de Ecrom, esse Deus, Baal-zebu, é senhor das moscas. E diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Deus falou: Elias, vai encontrar com os mensageiros do rei, que eles vieram aqui para consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom. Quando Elias encontrou os mensageiros do rei, Elias vai liberar uma palavra: vai até o teu rei e diz para ele: não há Deus em Israel para ele consultar?
manda vocês virem aqui consultar Baal-zebu, Deus de Ecrón. Esse Deus não resolve nada. O Deus que vai resolver é o Deus de Israel, mas ele tem que se humilhar. E diz a Bíblia que quando os mensageiros voltou depressa, o rei sentiu que eles voltaram tão depressa. Vocês voltaram tão depressa? Só que os mensageiros falaram: rei, encontramos um homem no meio do caminho, é profeta. Ele falou para você consultar o verdadeiro Deus de Israel. E ele falou: se você não se arrepender dos seus pecados, você vai morrer. E Deus deu oportunidade para Acasias se arrepender. E os mensageiros começaram a falar: ó. Aí o rei perguntou: como é que é esse homem? Como é que é as vestes dele? Como é que é o jeito dele? Aí os mensageiros foi falando. Aí ele descobriu: eu sei quem é. O nome dele é Elias, o tibista. Aí diz a Bíblia, meus irmãos, que ele não se arrependeu. Não se arrependeu. O rei, com toda a sua rebeldia, mandou 3 capitões de 50 homens. Um capitão de 50 homens. Sabe onde estava Elias? No monte, orando a Deus, no Monte Carmelo. Monte simboliza a presença de Deus. Elias estava buscando a presença de Deus lá no monte. Aí o rei mandou 3 capitão. 2 capitão, quando eles viram Elias, falou: Elias, assim diz o rei, desce depressa. O outro foi lá, outro capitão de segundo, falou: Elias, assim diz o rei, ó, o rei quer que você vá até ele, desce depressa. O último capitão, irmãos, para tu entender a história, Elias orou a Deus, falou: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mata esses capitão, que esses 50 homens. Quando o rei mandou o terceiro capitão já subiu, irmão, na humildade. O terceiro capitão subiu de joelho, clamando a Elias misericórdia. O terceiro capitão subiu falando: Elias, não tira a minha vida, tenha misericórdia. Não mata a minha vida, não mata esses homens que estão aqui. E Deus falou: Elias, desce com ele. Deus poupou, meus irmãos, a vida daquele capitão. O terceiro capitão Deus poupou, porque ele se humilhou na presença de Elias, na presença de Deus. Aí Deus falou: Elias, desce com esse homem. Elias desceu. E o que aconteceu com Acasias? Acasias morreu na sua cama. Morreu sem se arrepender. Aí se cumpre a Bíblia. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Morreu no pecado da idolatria. Morreu sem se arrepender. Mas se ele se arrepende, Deus pouparia a vida dele. Mas como ele não se arrependeu, ele morreu nos seus próprios pecados. Tá bom, meus irmãos? Essa foi a palavra, o segredo é esse: se arrepender na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá no meu canal, tá bom? O canal só vai crescer se você se inscrever, tá bom? Fique na paz.